Oi gente, tudo bom? A Netflix, que não é boba nem nada, já vendo que fez sucesso várias séries voltadas para o público adolescente, jovem e adulto, como por exemplo Sex Education, Eu Nunca, várias séries que estão aí no topo dos mais vistos do streaming, lançou mais uma produção nessa pegada e seguindo os passos da série Elite, que também é um sucesso mundial, lançou já para o público da língua espanhola, né, que já foi lançado também para o mundo inteiro, já até ultrapassou esse gênero e essa língua. Eu tô falando da série Ctrl Z, que foi o lançamento agora de maio de 2020 na plataforma, e é uma série mexicana. Ela tem essa pegada realmente voltada para jovem adulto, se passa dentro de uma escola, só que o mote principal dela é tecnologia e o quanto a gente está envolvido em tecnologia, o quanto invasões hackers, vazamentos de informações afetam a nossa vida. Vamos falar um pouquinho dessa temática e dessa série. Ctrl Z é uma série curta relativamente, ela é dividida em 8 episódios, cada episódio com uma média de 40 minutos. Eu gosto muito dessa tendência agora, eu odeio aquelas séries que tem mais de 20 episódios por temporada, se bem que ultimamente isso é raridade, né? Eu sou da época que as séries eram gigantescas. Enfim, como é uma série curtinha, maratonei num único dia. E eu acho que a tendência é essa, porque é uma série realmente muito envolvente e que em cada episódio deixa um plot twist, um gancho para você querer continuar assistindo os capítulos posteriores e maratonar realmente. A série Ctrl Z conta a história da Sofia, ela é a protagonista da série, mas envolve vários outros personagens. Se passa numa escola de ensino médio no México, todos os personagens são mexicanos, só que assim, um adendo, apesar de ser uma série mexicana, você vê poucos elementos mexicanos. Se, por exemplo, você assistir a série dublada, dificilmente você vai se ligar que aquela história não está sendo passada nos Estados Unidos, por exemplo, porque eu não notei praticamente nada relacionado ao México na história. Mas enfim, voltando ao tema principal. A série mostra a relação dos personagens dentro dessa escola, cada um tem a sua personalidade, existem aqueles grupinhos dos mais ricos, mais populares, e o quanto as pessoas que não se encaixam nesse padrão são discriminadas. E aí, do nada, acontece uma invasão hacker, algumas informações, especialmente desse grupo de pessoas populares, acaba sendo vazada, e essas informações vão tendo muitas implicações nas vidas, não só deles, mas como os demais estudantes, pessoas e até professores, funcionários daquela escola. Dentre as principais informações que são vazadas e, obviamente, consequentemente, informações que são tratadas dentro do seriado, estão a questão da transfobia, tá a questão também da homofobia, também a questão de bullying, tem muita questão também de corrupção política. Então, assim, são assuntos pesados, apesar de ser uma série, entre aspas, leve, porque é uma série jovem, uma série que tem um tom realmente juvenil, ela trata de assuntos muito pesados, então é difícil assistir algumas cenas de verdade, especialmente as do bullying, algumas agressões, não somente físicas, que também tem, mas agressões psicológicas. Então, quem já passou por situações como essa, de repente, na época de escola ou antes, enfim, ou passa até hoje, talvez seja realmente um tema forte para ser abordado, só que é necessário, né? É uma coisa que a gente não via muito tempo atrás, e isso hoje em dia é tema recorrente nos seriados voltados para o público jovem. Isso eu acho fantástico. E a forma em que isso é tratado dentro da série Ctrl Z é legal, porque além de mostrar realmente, sim, essa questão muito do filtro e tudo mais, é uma forma de mostrar que deixa, entre aspas, leve, sabe? Você vai assistindo o seriado e como tudo isso tá envolto de um suspense, porque o tempo todo você tá tentando descobrir quem é que tá por trás desses vazamentos, esses assuntos são tratados de segundo plano, mas eles estão ali presentes. Então é uma forma de você tocar no assunto, de você fazer com que o assunto seja discutido, mas não somente isso, não isso como primeiro plano. Isso eu gosto, às vezes me incomoda um pouco aqueles seriados que só tratam de um assunto X e você fica o tempo todo naquela tensão por causa daquilo, você se sente desconfortável, às vezes com atitudes dos personagens. Nesse caso, apesar disso acontecer em alguns momentos, e é proposital, porque como o assunto vai ser discutido, eles sempre ficam de segundo plano, porque o principal é a investigação de quem é o hacker, quem é que está causando tudo aquilo.
Eu não sei se eu tô ficando meio expert em seriados, filmes e livros de suspense, mas eu achei que essa questão de quem seria o vilão, quem estaria armando aquilo tudo, ficou um pouquinho a desejar. Porque eu, particularmente, acho que desde o episódio 4 já suspeitava das pessoas, né, ou da pessoa que estaria envolvida, e no final eu acertei. Eu achei que a revelação veio muito cedo, tanto que, assim, são 8 episódios, mas no episódio 6 você já conhece quem realmente está envolvido nessa história. E tanto é que o episódio 7 é somente a revelação, é um episódio de flashback em que explica muitas coisas. Eu achei até interessante, é um episódio necessário, até porque tinha muitas ramificações na história. Era uma história que envolvia vários nichos, envolvia vários grupos dentro da escola, envolviam várias histórias, então era necessário um tempo maior de explicação. Mas achei cedo, eu achei que a revelação veio um pouquinho cedo demais, mas talvez tenha sido proposital, porque, como eu comentei, muitas pistas foram dadas e de cara você já suspeita de algumas pessoas. Como eu disse, eu, por exemplo, já desconfiava de quem era a pessoa envolvida nessa história toda, desde acho que do quarto episódio ou até antes. Então, acho que talvez o próprio diretor, os produtores, percebendo que a história não teria muito como enganar o telespectador, até porque é um número sucinto de suspeitas, eles resolveram já logo revelar e deixar o último episódio com aquela tensão maior do tipo, vai ser pego ou não, sabe? Então, achei legal também. Tanto é que o último episódio é um episódio, pra mim, o melhor. É um episódio muito legal, muito tenso, em que algumas coisas são amarradas, outras são jogadas a mais. Tanto é que é uma série que precisa ter uma segunda temporada, porque muita coisa ainda ficou em aberto. A gente precisa entender algumas coisas e você fica com aquela curiosidade de saber o que vai acontecer com alguns personagens. Então, ainda apesar de não estar confirmada a segunda temporada, é o tipo de série que tem o perfil de ter várias outras temporadas. E assim espero, até porque, como eu comentei, precisa arrumar muitas coisas, explicarem muitas coisas. A Sofia, que é a protagonista, ela tem um quê de... Sabe aqueles seriados? Eu atualmente até tô revendo um seriado assim, que é o Monk, que é um personagem muito detalhista, ele percebe as coisas. Eu já vi isso em algumas outras produções, não sei se isso tem realmente uma explicação psicológica, deve ter, mas não sei se chega a ser uma patologia, e ela é aquela personagem que se atenta aos detalhes. Então, por ser muito atenta a essas coisas, ela consegue perceber coisas que outras pessoas não percebem. Então, às vezes, um fio desencapado, um adesivo numa camiseta, coisas assim já são pistas, né, que levam a suspeitos, levam a suposições, levam a teorias que outras pessoas não perceberiam além dela. Então é uma personagem muito legal. Eu gostei muito porque a série gira em torno dessa protagonista, é uma protagonista muito forte. Sabe aquela protagonista que não precisa ser salva, ela mesma se salva? Eu amo séries, eu amo produções que tem esse tipo de personagem feminina, sabe? Que apesar de tudo isso, também é uma personagem sensível, é uma personagem que tem falhas, é uma personagem que você vê que chora, que sofre, que sente, que se entrega a desejos, enfim. Mas também é uma personagem que é muito dona de si e defende as suas convicções e vai atrás do que ela realmente acredita. E nesse caso da investigação, ela realmente foi muito competente. Em nenhum momento, sabe, eu fiquei com raiva dessa personagem, como às vezes acontece com alguns outros. Então, eu gostei demais. No começo eu comparei um pouquinho a série Control com a série Elite da Netflix também, porque são duas produções voltadas para o público jovem, envolvem mistério, também são essencialmente passadas numa escola, são de língua espanhola, mas são muito diferentes entre si. Porém, uma questão é parecida, que eu acredito ser uma problemática nos dois casos. Na Elite talvez um pouco menos, mas bem pouco menos, que é a questão de realmente não ter elementos culturais do país onde ele se passa. Então, você assiste esse seriado, eu até comentei isso no começo, você assiste o seriado, se você vê a versão dublada dele, você dificilmente vai se tocar que a história não é passada nos Estados Unidos. Ela tem muito perfil americano e pouquíssimas vezes você entende que a história está sendo passada no México, o que eu acho uma grandíssima falha, por mais que talvez seja um intuito realmente dos produtores para fazer com que a história faça sucesso fora do circuito América Latina. Mas
você perde a essência, sabe? Até porque o americano não gosta de ver séries legendadas. Então, se você quer focar para um público americano, essa não é a melhor, sabe, vantagem, não é a melhor recurso, na minha opinião. Então eu senti, sim, um pouco de falta de ter uma pegada muito mais América Latina, sabe, muito mais realmente latino. Até na trilha sonora você não percebe muita música latina, muito pelo contrário, tem muita música pop, muita versão americana. Então realmente é uma série que é passada no México, com atores mexicanos, toda a produção é mexicana, mas ela tem cara de americana. Isso me incomodou um pouquinho. Eu queria ver um pouquinho mais de latinidade na série, mas isso é uma questão muito minha, né? Tem gente que gosta desse estilo e talvez curta realmente a série Ctrl Z por causa disso. A série Ctrl Z é muito moderna, ela tem elementos ligados à tecnologia, até porque a série é voltada, tem como assunto principal essa questão do nosso envolvimento com as redes sociais, com as informações que a gente divulga e que a gente mantém no nosso celular, nos nossos e-mails, enfim. E se tudo aquilo vazasse, como a gente agiria? É bem isso realmente o foco do seriado, e isso mais moderno impossível, né? Mais atual impossível, do tanto que a gente está envolvido com as tecnologias, especialmente o jovem. Então tudo que a gente tem hoje em dia acaba podendo ser consultado pela nuvem, né? De formas digitais, e o quanto isso é perigoso. Então eu acho uma série gostosa, uma série moderna, uma série atual. Tem uns recursos gráficos assim que são bacanas. Então quando alguém manda uma mensagem, sobe uma telinha assim. Eu já tinha visto isso em algumas outras produções. Geralmente, na verdade, toda vez que falam sobre redes sociais, mensagem de celular, WhatsApp, sempre tem esse tipo de recurso, mas isso em seriados é legal, sabe? Dá uma sensação de que você entende o que está acontecendo, porque é difícil, né? Você aliar o audiovisual com o visual realmente, com o texto escrito, e você fazer com que tudo isso flua de uma forma interessante, uma forma realmente coerente, é legal. Então essa parte técnica também da série eu achei muito bem feita. É Netflix, né? Netflix tem a sua qualidade, obviamente, tem experiência para isso, tem cacife para isso, e não fez feio. Ou realmente a série é muito legal, muito bem feita. Tem esses adendos aí que eu comentei, essas falhinhas que não é bem falha, né? É mais uma questão de que poderia ser melhorado, mas assim a gente espera que na segunda temporada, que se Deus quiser vai ter, porque precisa ter. Gostei muito da série, precisa ter uma continuação para explicar alguns pontos que eles vão melhorar em algumas coisas aí que ficaram meio falhas. E se você também já assistiu o Ctrl Z ou viu o trailer, se interessou e tudo mais, comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para essa série, o que você achou dela. Deixa também um recado pra mim, manda um beijo, enfim, eu quero tentar ter mais entrosamento com vocês. Eu sei que tá vindo muita gente nova, vindo das outras redes sociais, então sejam todos bem-vindos. Curtam, deixem like, compartilhem, enfim, participe, se inscreva no canal também. Eu tô sempre trazendo bastante conteúdo voltado à literatura, a seriado, a cinema, sempre voltado à cultura pop, cultura contemporânea de uma forma geral, porque o que vale é sempre realmente enaltecer o trabalho artístico, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, especialmente brasileiro, né? Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!